Doc Online. Born to Lose, The Last Rock and Roll Movie é um documentário realizado por Lech Kowalski e é não só sobre a vida e a morte de Johnny Thunders, guitarrista original da banda proto-punk New York Dolls, mas é também uma ode ao movimento punk, do qual Johnny Thunders fez parte, inicialmente com a sua banda Heartbreakers e mais tarde a solo. Deste movimento fazia parte também Lech Kowalski, que em 1980 havia já realizado o documentário Dead on Arrival sobre a famigerada turnê de 78 dos Sex Pistols nos Estados Unidos. Johnny Thunders morreu 23 de abril de 1991, em New Orleans, e é para lá que Lech Kowalski vai à procura de respostas, uma vez que a morte de Thunders acontece em circunstâncias suspeitas, num motel duvidoso, frequentado por traficantes de drogas. No quarto de Thunders são de facto encontradas drogas e percebe-se que Thunders foi roubado. O que é que a autópsia viria a revelar? Que havia uma pequena quantidade de metadona e cocaína no seu sistema, mas que não seria suficiente para provocar uma overdose, que Thunders padecia já de leucemia e que não se conseguiu confirmar que a morte estivesse diretamente relacionada com esta doença. Kowalski vai então reconstituir as últimas horas de vida de Johnny Thunders, indo ao encontro de quem com Thunders esteve durante essas mesmas horas, mas não só. Kowalski traz também a família e amigos de Thunders para este documentário, abrindo assim uma janela para a sua vida pessoal. Numa tentativa de desvendar este mistério, Kowalski levanta ainda mais perguntas. Born to Lose é mais do que um documentário, é um pequeno ciclo de cinema. Para Kowalski foi difícil encontrar uma estrutura certa e fixa por achar que Thunders era um tema complexo. Então, à medida que ia apresentando o filme em diferentes países e para diferentes audiências, Kowalski ia também mudando a estrutura e a apresentação de Born to Lose. Em todas as versões, Johnny Thunders é o ponto de referência que leva quem assiste numa incursão pelo mundo do punk. Enquanto que a versão original terá à volta de 90 minutos, a que foi apresentada num festival no Canadá teria à volta de 3 horas e era um rough cut. Inicialmente, a ideia do realizador era a de fazer um filme único, com 4 horas, totalmente filmado em 35mm, porém, percebeu-se que algo assim seria dispendioso. Então, em 35mm foram filmadas apenas as cenas com Didi Ramone e Vito Genzal, filho de Johnny. As restantes foram filmadas com uma Handycam Sony Hi8 e foi com esta câmara que Kowalski viajou pelo mundo à procura de amigos e conhecidos de Thunders, mas também de pessoas que em dada altura com ele privaram. A versão que comento, Johnny Thunders Born to Lose, tem quase 2 horas, nunca foi exibida ou distribuída oficialmente ao público e há um rough cut das versões 2 e 3 e, se não estou em erro, é que tem mais filmagens dos New York Dolls. A nível de edição é muito semelhante às versões exibidas. Kowalski manteve-se fiel à natureza do punk rock e não embelezou, não poliu e não moralizou, permitindo vislumbrar a autenticidade, a forma de estar e o fascínio, mas também a decadência e as fragilidades. Acredito que parte da dificuldade em encontrar a estrutura fixa para este filme se tem aprendido com, primeiro, a morte de Thunders, que apesar de anunciada foi também inesperada. Segundo, Kowalski conseguiu reunir à volta de 500 horas de filmagens e aqui deste número fazem parte as que Kowalski filmou de Thunders no início dos anos 80, nas quais se incluem também as que inicialmente iriam ser utilizadas no filme Gringo Story of a Junkie, com o John Spacely, que também aparece em Born to Lose, mas Kowalski optou por não usar estas filmagens devido ao facto de Johnny Thunders não ser uma pessoa fácil. Tem também as que filmou posteriormente à sua morte e outras que estariam em Nova Iorque, mas que não eram da sua autoria. E terceiro, porque claramente este tema é pessoal para Lech Kowalski. Quando trabalhamos num registro pessoal existe uma maior dificuldade de desapego e há uma enorme tendência para adicionar. Queremos mostrar o máximo possível e isto não é uma crítica, pois se eu tivesse 500 horas de filmagens reunidas neste meio e nestas décadas, eu própria sentiria uma grande dificuldade na composição e tomaria certamente a mesma decisão, ou de criar um pequeno ciclo de cinema ou de realizar um filme com a duração do Satantango. Trata-se de um filme muito interessante que recomendo vivamente. É também um filme sem censura, com relatos alucinantes, desde o testemunho de uma senhora que guardou de recordação a seringa com que Thunders se injetou, passando pela descrição gráfica da morte de Thunders e como o seu corpo foi encontrado, e também de relatos íntimos por parte de uma groupie que está claramente sob o efeito de drogas e não era a única, como Wayne Kramer dos MC5, Didi Ramone dos Ramones, Luigi Scorsia, Totenhausen e Willie DeVille.